In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na sexta-feira da primeira semana da Paixão. Esta reunião aí, importante, todo o Sinédrio, marca de fato a decisão de matar a Jesus. Depois desta reunião, vejam como se espalhou aí, a notícia correu rápido por toda parte. E logo Jesus e seus discípulos receberam a notícia. Veja que alvoroço, que pavor, que não causa entre todos. E Jesus foge, vai para uma cidade samaritana. Então, o decreto para prender Jesus é publicado em todas as sinagogas, de dentro e de fora do país. De fato, Jesus vai esperar um tempo propício. Ele não podia morrer antes da Páscoa, ele tinha que morrer na Páscoa. E isso se dá uns 3 meses antes. Então, Jesus se recolhe. Eu fico impressionado com a analogia que se pode fazer do nosso tempo. Porque o decreto para a redução da população humana, o decreto para a extinção da sagrada, santa religião, tudo isso já foi publicado. Tudo isso já correu o mundo. Já correu o mundo. E nós temos tão pouco tempo, na verdade, para E os homens só fogem. A humanidade prefere se recolher como que na ignorância, como que na mentira, como que numa teoria de conspiração. A ver se consegue continuar vivendo tranquilamente, sem preparar-se, sem levar a sério. Sem levar a sério. Não, isso é a teoria da conspiração. Não, a vida logo voltará ao normal. Não, tudo isso logo passará. E tem os muito católicos, os muito religiosos, dizem, não, Deus não deixa que nós, que somos rezadores, nós somos rezadores, rezamos rosário todos os dias, missa todos os dias, somos conservadores, né? Nós ainda somos por cima conservadores, missa tridentina e tudo mais. Então, não, com nós nada disso pode acontecer. Nada disso, Deus vai nos livrar de tudo isso. Não, nada disso não pode o mal nos tomar. Como se Jesus não fosse, afinal, muito mais do que tudo isso. Né? E pegou. E elevou sobre a cruz. A mais ignominiosa, dolorosa e terrível morte. Virá sobre toda a humanidade. Sim, o castigo virá sobre toda a humanidade. Então, caríssimos, é preciso preparar-se, e preparar-se a sério. Preparar-se a sério. Para cumprir os desígnios divinos, isto que é importante. Jesus, como tal, não foge, mas ele quer que os sinais e os desígnios e a salvação de Deus aconteçam plenamente, a seu tempo. Depois ele voltará, forte, firme e corajoso, subindo decididamente a Jerusalém, ao encontro dos desígnios divinos. É isto que deve ocupar o nosso pensamento. Quais são os desígnios divinos para o nosso tempo e que devo fazer eu para cumpri-los? Com ânimo, com força,
com coragem? Essa é a questão que devemos nós responder. Vejam como Jesus soube fazê-lo. Aprendamos a dele. Quais são os desígnios divinos para o nosso tempo? Certamente, queridos, certamente que Deus pedirá o martírio a muitos, a muitos. Deus pedirá que muitos enfrentem com força, com ânimo e com coragem toda essa tempestade que vem, tanta armada pela própria mão do homem, mas também pela natureza. E resistir neste mundo, resistir nesse sistema maldito. Mas vejam, resistir sobretudo ao pecado. Não deixar-se engolfar pelo mal do pecado. E isto é tão difícil. Não, quando eu falo em pecado, eu digo não submeter-se ao falso profeta. Pecado acompanhá-lo na destruição da igreja, pecado gravíssimo, de lesa divindade, eu já o tenho dito. Seguir na missa unacum, como se nada estivesse acontecendo na igreja, não é cumprir o desígnio divino. Não é cumprir o desígnio divino. E seguir no mundo com ânimo e com coragem significa de jeito nenhum aceitar a missa e os sacramentos e unacum Francisco. Dessa igreja que, afinal, se une a ele para a destruição da fé, da religião sagrada. Então, como ficar neste mundo? Colherá Deus aí mártires, certamente, mas que estejam realmente em busca do cumprimento dos desígnios divinos. Eu posso esclarecer isso com um exemplo, desculpa se torna um pouquinho longa, mas vejam, a grande questão que se colocava modernamente é como considerar os nossos católicos mártires, e é uma questão que Bergoglio não sabe responder. Como tornar proclamar os nossos católicos mártires e por isso direto vão para o céu, quando eles sofrem uma mesma morte junto, no mesmo ato, com outros homens de outras religiões, com ódio a Cristo, com ódio à fé católica. Como não considerar aqueles mártires e os nossos mártires? É que aqueles não podiam ir direto para o céu. Tinham que primeiro ficar católicos. Sofrem as mesmas torturas, a mesma morte, e pela mesma causa, quase, que é o Cristo. Mas eles não tinham o Cristo total. Não tinham a religião católica e precisavam ainda converter-se. E não podem, por isso, ser considerados mártires. Ainda têm um passo para dar no além. Então, mesma coisa agora. Como considerar mártires aqueles que, sofrendo tudo isso, perseveram na contra-igreja, unidos com o falso profeta? E pior, daqui a pouquinho, quando se abater o castigo, submissos ao anticristo. Bom, e logo depois adorando. Estes vão para o inferno. São condenados eternamente, não tem outro jeito. Adorando o anticristo, substituirão o Cristo verdadeiro. Então, sim, digo, poderá Deus escolher dentre daqueles que estão no mundo almas mártires, com certeza, com certeza. Mas é preciso não estar unidos nem ao falso profeta, nem ao anticristo.
Não se esqueça que o Bergoglio é o falso profeta, mas ele está cercado de falsos profetas. E há muitos falsos profetas no mundo. E são falsos profetas todos aqueles que, no nosso tempo, criaram religiões aí, a fuzel. Botaram a Bíblia debaixo do braço e saíram criando religiões. E pior ainda, aqueles que não, nem mais a Bíblia, enfim. Não se esqueçam, esses são anticristos antes de Bergoglio. Antes de Bergoglio. Então, reafirmo, Deus colherá mártires ainda daqueles que perseverarem no mundo. Mas tem que ter muita força, muita coragem, muito discernimento. Né? Muita disposição para o martírio. Muita disposição para o martírio. É que eu afirmo e reafirmo essas coisas porque tem muito católico, como eu disse, tradicional, que reconhece o que está acontecendo na igreja, que até aqueles que se afastaram de Bergoglio e que não querem se submeter ao anticristo e nem aos dirigentes deste mundo. Tem muitos católicos assim, inclusive nos nossos grupos, nas nossas comunidades, que não obstante permanecem no mundo para não tomar mudança radical de vida, né? Porque não tem força nem coragem para dar um passo decisivo de sair do sistema. Né? Muita gente assim. Então, haja coragem para perseverar lá. Né? Haja coragem. Claro que, sobretudo é preciso cumprir-se o desígnio divino, a quem vem a refúgio. Esses sim, estão procurando cumprir o desígnio divino expresso por Jesus, de encontrar a igreja ainda quando ele voltasse. Mas é preciso ter esta força e coragem eu diria, é um sofrimento a mais. Além de passar tudo aquilo que a humanidade passa, perseverar sendo comunidade, perseverar suportando-se uns aos outros. Tão difícil a fraternidade. Perseverar no trabalho humilde, para tirar até da terra e dos pequenos animais o sustento nesses próximos 3 anos de tanto sofrimento que teremos. 2023, 24 e 25 serão anos de muito grande sofrimento. Muito grande sofrimento. E cumprir o desígnio divino de religião, de conservar a fé católica, a verdadeira, única fé que deve ser preservada neste mundo. No meio de todas essas contradições, de todos esses contratestemunhos, no meio de perseverar valorosamente na conservação da sagrada religião e da santa fé. E isso é um plus de sofrimento, tem que se agarrar numa certeza muito grande de que nós estamos realmente no fim dos tempos, de que tudo isso realmente está acontecendo e tudo mais. Então, queridos, sim, busquemos nos inserir dentro dos desígnios divinos e cumpri-los arrojadamente, com toda a coragem. É a nossa hora de fazer isto, porque a hora de Jesus ele soube fazê-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.